prosperar na tua presença. Meu Deus, abre a tua mão em favor de todos nós, ó Pai amado, para que possamos desfrutar, louvado seja o teu nome. Meu Deus, das gorduras, meu Pai amado, meu Deus, do leite, do mel que oferece na tua palavra, da fartura que tem, ó Deus, diante de ti, que a tua igreja, Senhor, não venha padecer necessidade ou mendigar, Senhor, sua condição, Pai, de se manter. Mas eu te peço, entra, Senhor, com a tua providência. Espírito Santo de Deus, age, Senhor, em nossa vida. Nos dá um coração voluntário, meu Deus, um coração quebrantado, compromissado, meu Deus, com a tua obra. Onde, Senhor, possamos, ó Pai, ofertar, dizimar, contribuir, Senhor, na tua igreja, sem nenhum pesar no coração, mas, ó Deus amado, em forma de gratidão, pois a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ama ao que dar com uma alegria, não, meu Deus, por constrangimento, não por pesar. Meu Deus amado e santo, meu Deus, tem misericórdia, abre o nosso coração para ser voluntário. Pai, tira, Senhor, a mão mirrada como curou a mão daquele homem, Jesus, e faz as nossas mãos, aleluia, mãos prósperas para abençoar a tua obra, para alcançar e abençoar também o nosso irmão, o nosso próximo, o mais necessitado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos dê condição, nos dê, ó Pai, uma vida, Senhor, digna de um servo do Senhor. Nos dê uma vida próspera, meu Pai, na tua presença, que a tua mão estendida, Senhor, que a tua presença gloriosa seja, meu Deus, como foi na casa de Obed-edom, Senhor, aonde a tua presença chegou, meu Pai, e tudo prosperou na casa dele, na sua vida, na sua família. Eu creio assim, porque está escrito, oh glória, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Diaconisa Janiele, por favor. Esse último dia, não. Quanto que é? 300? Ah, tá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, ainda na tua presença, Senhor, que nós estamos, eu oro pela vida da tua filha, que irá ser, ó Pai, canal de bênção para a tua igreja nessa noite. Espírito Santo de Deus, ajuda a tua serva a transmitir as tuas verdades que o Senhor já falou no seu coração, na sua alma, no seu espírito, Senhor. Pai, enquanto ela prega, pois a Escritura diz que quando o Senhor falou, tudo se fez. E a Escritura diz, Pai, que tu envia o teu Espírito e renova a face da terra. Nessa noite, renova-nos, ó Pai, nos dê força, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 5 um pouco. Aleluia. Cuidado, não. Glória a Deus. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 2. Versículo 2 vai dizer: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada.
Então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra é muito, e vos fazeis abandonar as vossas cargas. Versículo 6. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exaltores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham as palhas para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentiras. Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixes ir os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28 do capítulo 8 vai falar: então disse Faraó, deixa-vos ir. Então disse Faraó, deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Último dia de campanha, aleluia. Não estava preparada para pregar, porque quem ia pregar era o presbítero Nails. Mas aqui estamos, aleluia, para fazer a vontade de Deus. Estamos, irmãos, aqui já muito foi falado, aleluia, um pouco da história, e eu não quero me ater às pragas, eu não quero me ater a muitas coisas, aleluia, porque no decorrer da campanha, louvado seja o nome do Senhor, já muito foi falado a respeito das pragas. Mas algo que me chamou a atenção, aleluia, no capítulo 5 de Êxodo, é o desaforo de Faraó. Glória a Deus. É o desaforo de Faraó. Porque quando Moisés e Arão se apresentam, aleluia, a Faraó, a mando do Senhor, ele zombou, ele criticou, ele fez uma pergunta: mas quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? E ele falou: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel, duvidando do poder de Deus, duvidando daquilo que o Senhor ia fazer, aleluia, naquele lugar. E ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, veio a resposta daqueles homens enviados por Deus, Moisés e Arão, onde disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, aleluia. O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho, aleluia. E Deus, aleluia, naquele momento, usando a boca de Arão, aleluia, e de Moisés, para falar com aquele rei, advertiu a ele dizendo, aleluia: se você não deixar, aleluia, o Senhor vai enviar sobre nós pestilência,
ou espada. O Senhor virá sobre o Egito com pestilência ou espada. Então, aleluia, Faraó estava diante de um juízo de Deus. Antes mesmo de Deus enviar as pragas, antes mesmo de Deus exercer juízo sobre o Egito, aleluia, o Senhor advertiu a Faraó a respeito, aleluia, do que ele faria se Faraó, aleluia, não obedecesse a ordem que o Senhor deu, que era: liberte o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele duvidou, aleluia, daquilo que Moisés e Arão estavam falando. Ele colocou em xeque, aleluia, quando ele pergunta: mas quem é esse aí? Mas quem é esse Senhor? E a palavra do Senhor, nós sabemos que Deus, ele abate o soberbo. Aleluia, ele abate o soberbo. Não foi o primeiro rei a desafiar Deus, porque muito lá na frente a gente vai ver a afronta de Senaqueribe contra o rei, aleluia, de Israel, e contra Deus, onde o profeta entrega a carta para o Senhor, falando: Senhor, essa afronta não é para nós, porque ele está dizendo que veio por aí destruindo reinos e abatendo os deuses desse reino. Então isso daqui já não é uma briga para homem, é uma briga, aleluia, para o Senhor. Faraó, irmãos, na época era conhecido como um Deus. Os faraós da época era conhecido como um Deus, era reverenciado como um Deus. E Deus, aleluia, para mostrar para Moisés e para Arão e para o seu povo que eles não eram nada, aleluia, no capítulo 7, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus disse a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, mostrando, aleluia, para Moisés, para o Egito, para Israel, aleluia, que Deus, aleluia, quando Ele quer, Ele até institui um homem sobre Deus, como Deus sobre um homem, para mostrar para aquele homem que ele não é nada, aleluia, que ele não pode nada. O Senhor, aleluia, aqui fala para Moisés: eu te tenho posto sobre Faraó como Deus, e teu irmão Arão por profeta, prefigurando a pessoa de Cristo como libertador. Porque quando nós, aleluia, nos atentamos, aleluia, para Moisés e para Arão, aleluia, que prefigura a pessoa de Cristo, nós lembramos de Cristo e de João Batista, aleluia, que vinha preparando o caminho, que vinha falando. E Arão, aleluia, foi posto como boca de Deus, aleluia, para falar a Faraó e falar ao seu povo, porque Moisés falou: Senhor, eu tenho língua pesada, não vou conseguir me comunicar. Mas ali o Senhor levanta Arão, aleluia, já uma sombra do futuro, mostrando, aleluia, Cristo e João Batista. Porque Deus constituiu Moisés como rei, como Deus sobre Faraó, e Arão como profeta. E ele falou: tudo, e tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Mas só, aleluia, por causa da soberba de Faraó, Deus, aleluia, queria mostrar para o Egito, aleluia, com quem, aleluia, com que Deus ele estava lidando. Com quem, aleluia, ele estava lidando. Queria mostrar para o Egito que Faraó não era nada, aleluia, perto de Deus. Porque ele falou, aleluia: eu vou mostrar, então os egípcios saberão que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Faraó, porém, não vos ouvirá. Eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da dureza, aleluia, porque Faraó não recebeu a mensagem, aleluia, que o Senhor mandou, fazendo pouco caso de Deus e falando: quem é o Senhor? Quem é Ele? Eu não conheço, para que eu possa te livrar, para que eu possa livrar vocês. E a palavra vai dizer, aleluia, ainda no capítulo 5,
que ele fala assim: vamos aumentar a carga desse povo, para que esse povo deixe de ouvir a Moisés, para que esse povo, aleluia, não ouça, aleluia, o que esses dois estão falando, para que eles não dêem ouvido, aleluia, a essa voz, a essa mentira. Ainda chamou, aleluia, o que Moisés estava falando de mentira. Louvado seja o nome do Senhor. E lhe imporeis a conta, aleluia, versículo 9: agrave o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira, duvidando, aleluia, de quem estava falando, duvidando, aleluia, da mensagem de Deus para eles, duvidando, aleluia, do que o Senhor poderia fazer. E muitas das vezes, aleluia, as pessoas passam aperto, perrengues, provações, porque põem em xeque aquilo que o Senhor está falando. Ele poderia se livrar daquilo, poderia, mas a primeira coisa que ele fez foi duvidar. E quem é este Deus que eu não conheço? E Moisés advertindo: cuidado, porque se você, aleluia, não deixar esse povo ir, aleluia, o Senhor vai descer sobre o Egito com pestilência e juízo. Mas eles não ouviram, e por isso veio o juízo. E Deus chama juízo e maravilhas. O que para o Egito, aleluia, eram pragas, para Deus, que estava no controle de tudo, era juízo e maravilha do Senhor sobre o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim, aleluia, que o inimigo trabalha, colocando peso, colocando carga, para que as pessoas, aleluia, não venham a ouvir a voz do Senhor, não queiram estar na presença do Senhor. Abre portas pesadas que impede, aleluia, o povo de Deus de vir a casa. Abre situações onde aparentemente parece ser o Senhor, mas na verdade é o peso do Egito, para fazer com que esse povo se distraia e não tenha o desejo de estar na casa do Senhor. Agrave o serviço sobre estes homens, coloca peso, faz eles se ocupar, para que eles não ouçam, não confiem em palavras de mentira, colocando distrações, colocando serviço, cargas, para que se desviasse a atenção de Moisés e de Arão. E eles começam a colocar cargas, mas o Senhor, aleluia, é justo juiz e vê, e começa a advertir: 1, 2, 3, envia Moisés e Arão na presença do rei, e ele endurece o coração, e ele não quer libertar. E aí, aleluia, no capítulo 7, o Senhor fala para Moisés: agora eu que vou endurecer o coração de Faraó, porque agora eu quero exercer o juízo sobre o Egito. Agora eu quero mostrar para o Egito, aleluia, quem é que está no controle. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que o Egito veja, aleluia. Deus não queria mostrar para o Faraó, Deus queria mostrar para o Egito, porque Faraó era tido como um deus, era idolatrado, e Deus queria mostrar, aleluia, em quem está a força e o poder. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito se foi falado, aleluia, e o presbítero Nailson foi, aleluia, falou muito a respeito de não deixar, de que Faraó não queria libertar o povo. E algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo, que Satanás, ele quer fazer, porque quando a gente vê, parece uma mera história, parece algo que não acontece nos nossos dias,
Nós não estamos debaixo de um juízo de um homem vivendo de um tempo de escravidão. Mas há coisas que nos escravizam, há coisa, aleluia, que sutilmente entra na nossa vida com uma falsa aparência, com a aparência de que é normal, de que é certo, e na verdade são coisas, são prisões, são cativeiros, são, aleluia, escravidão que vem da parte do inimigo. E o inimigo, ele está apto a negociar. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém, mas o inimigo, ele negocia com o ser humano. Porque o inimigo, ele não quer perder aqueles que são seus. Ele não quer, aleluia, deixar que aquela pessoa seja liberta. Por isso ele negocia, muitas das vezes ele negocia. Olha, você pode até servir, mas você não precisa sair do Egito para isso. E quantas das vezes nós ouvimos pessoas dizer que tem Deus no coração, que serve a Deus, que já ora, que não precisa estar na igreja. Não precisa, porque ela já tem Deus. E as pessoas, por causa da palavra que o Senhor, que a palavra fala, que o véu se rasgou e agora o homem, ele tem livre acesso, e isso não é uma verdade, porque é a palavra que fala, mas as pessoas interpretam a maneira que elas querem. Quando elas não querem sair do Egito, agora elas falam, mas eu não preciso estar na igreja. Mas eu não preciso, mas a palavra Paulo advertiu, que a gente não pode deixar de congregar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, eles estavam dentro do Egito, e Faraó, ele falou, não tem problema vocês sacrificar, desde que vocês não saiam daqui. Desde que vocês sacrifiquem dentro do Egito, não tem problema. E o que o inimigo, aleluia, quer fazer com o povo de Deus é isso. É tentar impor uma escravidão, é tentar prender o povo de Deus, ou aqueles que querem sair de uma vida de escravidão, dizendo, não tem problema, desde que você não saia do Egito. Você só não pode sair, mas você pode sacrificar. Mas o que Deus queria para aquele povo era arrancar da escravidão, era dar a liberdade que eles não sabiam o que era liberdade. E quando a pessoa nasce dentro de um cativeiro, porque uma coisa é você ser um livre e depois entrar no cativeiro. Você sabe qual é o gosto da liberdade, você sabe o quanto é bom desfrutar da liberdade. Mas tem pessoas que já nasceu cativo e não sabe, aleluia, o que é a liberdade, não sentiu ainda o gosto. E aquele povo que estava no Egito, eles não sabiam, eles nasceram dentro de um cativeiro. Eles estavam há 400 anos cativo. Nasceu e envelheceu sob o domínio do Egito, não sabendo como se comportar, não sabendo, aleluia. Muitos viviam livremente e achavam que estava livre, porque trabalhavam e recebiam, mas estava dentro de um cativeiro. Estava dentro do Egito. O faraó não deixava eles sair. Então existia ali uma prisão, aparentemente com cara de liberdade. Olha, você trabalha, você come, mas vai dizer que não quer mais. Porque no momento, aleluia, que Moisés se levanta, aleluia, como boca de Deus, como Deus sobre Faraó, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que Faraó falou foi: não, eu não vou deixar. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas cedem a proposta de Faraó? Quantas pessoas aceitam? Quantas pessoas se deixam? Concorda, permite, negocia com aquilo que aparentemente parece ser inofensivo,
Porque se a gente for observar, se eu estou dentro de um lugar e alguém fala, não tem problema eu sacrificar, aparentemente não é uma coisa tão grave. Olha, ele está deixando eu adorar o meu Deus. O que para o homem, aleluia, para alguém pudesse parecer inofensivo, era algo, aleluia, grave. Porque a partir do momento que a gente começa a deixar, se permitir, a conceder, a concordar, que é bom, aleluia, que eu fique em casa, que eu ore em casa, que eu leio a palavra em casa, tudo em casa, eu estou concedendo, eu estou concordando, eu estou permitindo, aleluia, a proposta do inimigo para a minha vida. Eu já tenho a Bíblia em casa, eu já posso ajoelhar na minha casa, o que é que eu vou fazer na igreja? Isso é conversa do inimigo, porque nós sabemos, aleluia, que ninguém pode se fortalecer sozinho, quando a palavra do Senhor fala que nós somos um corpo, e nós somos membro de um corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu observo, aleluia, é que a prisão, quando alguém não sabe o gosto da liberdade, quando alguém cresce debaixo de um juízo, debaixo de um cativeiro, ela deseja ser liberta. Mas as pessoas, aleluia, que está debaixo de um juízo, de um cativeiro, se verdadeiramente, aleluia, não for liberto o interior, ainda vai desejar voltar alguma hora que o negócio apertar. Porque quando Deus tira o povo do Egito para uma caminhada de 11 dias, para colocar o povo, aleluia, dentro da terra que manava leite e mel, era uma trajetória curta, mas no meio da trajetória houve murmuração, houve desobediência, houve idolatria, e Deus, aleluia, falou: vou matar toda essa geração no deserto, porque eu quero um povo limpo, um povo que não está preso ao Egito. O problema é que o povo saiu do Egito, mas existia uma prisão dentro dele, que todas as vezes que o negócio apertava, eles desejavam voltar. E quando estava no Egito, clamou por liberdade. Mas na hora que o negócio apertou, desejou voltar para o Egito. Então o problema não era tão o Egito, porque nós vemos pessoas que estavam cativos no decorrer da história da palavra de Deus, pessoas que estavam em outros lugares, cativo dentro de Babilônia. O próprio José esteve cativo dentro do Egito, foi vendido pelos seus irmãos, mas ele nunca se curvou. Mas ele, aleluia, se manteve fiel a ponto de falar: quando vocês saírem daqui, porque ele sabia que existia uma promessa que Deus fez para Abraão: esse povo vai estar escravo, mas um dia eu vou me levantar e vou libertar este povo. E José tinha conhecimento da promessa, porque se ele não tivesse conhecimento, ele não falava: no dia que vocês saírem daqui, leva os meus ossos, porque nem os meus ossos eu quero que fiquem neste lugar. Por mais que José foi beneficiado dentro do Egito, porque ele era temente ao Senhor, por isso os benefícios veio, porque ele era um homem temente, um homem que não se curvou, um homem que não se dobrou. Por isso Deus, aleluia, cuidava de José dentro do Egito. Mas ele entendia que o lugar dele não era ali. Ele não se sentia uma pessoa que permitia aquele lugar. É quando você vai em um lugar, ou se você for em um país, você sempre vai saber que você não é daquele lugar. Você vai morar ali, mas você sempre vai se lembrar que você não pertence àquele lugar. Então o sentimento de José era: ainda que eu esteja, ainda que Deus olhou para mim, que Deus cumpriu as suas promessas, ainda que o propósito de Deus me trouxe até o Egito, eu sei que eu não pertenço a este lugar. E ainda que eu esteja morto, leva os meus ossos, porque eu não quero, aleluia, que depois da minha morte os meus ossos fiquem aqui. Ele entendia isso, porque José já tinha gozado da liberdade. José era alguém que viveu peregrinando com seu pai, sabia o que era a liberdade de estar na presença do Senhor.
Mas aqueles, aleluia, que estavam no Egito, que nasceu no Egito, cresceu no Egito, formou família no Egito, e só sabia o que era escravidão, não sabia o que era isso. Clamava por uma liberdade, mas não soube aproveitar da liberdade que Deus deu. Porque Deus ouviu, viu e desceu e libertou o seu povo. Mas eles não soube aproveitar da liberdade. No momento de escassez no deserto, porque Deus queria tratar o seu povo no deserto. Deus, ele tira da escravidão e lança no deserto. Deus, ele tirou um povo da escravidão e lançou no deserto, para que ele pudesse tratar, limpar, purificar. Porque a terra que ele tinha para aquele povo era algo bom, algo que eles não saberiam desfrutar. Então eles precisavam ser educados. Mas no decorrer da caminhada, que era de 11 dias, eles se perderam na caminhada. Era um tempo curto, 11 dias era o tempo de sair do Egito e chegar à terra de Canaã. Mas no meio do percurso, eles começaram a murmurar, a se levantar. E a bênção que era para chegar em 11 dias, durou 40 anos. A bênção, a liberdade, a terra que manava leite e mel, que estava esperando, era só uma questão de 11 dias. Era só aguentar um pouquinho, era só fechar a boca um pouco, era só não ficar reclamando muito. Se prolongou por 40 anos. E nós vemos, aleluia, Deus matando o povo no deserto. Eles estavam debaixo de uma promessa, mas por causa da idolatria, por causa da infidelidade, por causa da murmuração, por causa da desobediência, eles não chegaram à terra. E nós vivemos debaixo de promessa, porque o Senhor nos promete, muitas coisas o Senhor nos promete. Às vezes a gente até esquece, mas na hora que acontece a gente lembra: o Senhor me prometeu isso. E quantas promessas a gente não consegue vivenciar, porque no meio do percurso de 11 dias a gente esquece daquilo que o Senhor prometeu e começa a reclamar das dificuldades, começa a reclamar da falta de água, começa a reclamar que o calor está muito grande, começa a reclamar que não tem água, que não tem comida. E aí, o que era para ser 11 dias começa a se prolongar. Quando a gente vê Daniel recebendo a mensagem que saiu no mesmo dia que ele orou, imagina se Daniel fosse murmurar. Se Deus ia enviar um anjo para lutar com o príncipe das regiões celestes que impedia a mensagem de Daniel chegar. A mensagem saiu, a resposta de Daniel, no primeiro dia de oração saiu. Mas Daniel não foi reclamar: Senhor, eu orei e a resposta não chegou. Ele continuou por 21 dias orando. E foi Deus, aleluia, quem falou através do anjo: Daniel, no dia que você colocou o seu coração a buscar o Senhor, no mesmo dia a resposta veio. Mas houve um impedimento, a ponto de Deus mandar um arcanjo para batalhar, para que aquela resposta chegasse a Daniel. E será que na minha vida e na tua vida, muitas das vezes coisas que a gente pediu e não chegou na minha e na tua mão, talvez Deus enviou a resposta, mas a gente não teve paciência de esperar a resposta de Deus, e acabou que ela nem chegou nas nossas mãos e voltou. Às vezes a gente perde a bênção porque a gente fala demais. O que não é para falar, murmura, desobedece a Deus. E aí aquilo que era para ser em 11 dias começa a se prolongar. Deus, no momento que aquele povo começou a se perder, Deus não falou assim: a partir de agora, o primeiro erro vai ser 40 anos de deserto. Não. De 11 dias se tornou um mês, de um mês se tornou um ano. E por causa da desobediência,
Deus falou, agora vocês vão ver a promessa, porque tem um louvor que fala assim, só vai ficar rodando no deserto, como é reclamando. E às vezes a imagem que a gente tem é como se o povo tivesse perdido no deserto. Por 40 anos eles estavam diante da promessa. Porque quando Moisés morre, Moisés contemplou a promessa. Eles não estavam distante da promessa, mas Deus falou que eles não iriam entrar. Eles estavam perto, irmãos, não estava distante não. Eles estavam diante da promessa, era deles. Mas por causa da desobediência, Deus falou, eu tenho que limpar este povo. Porque se o povo do deserto já era o que era, imagine se entrasse no lugar de fartura. Se no deserto, que vivia na dependência de Deus, já murmurava, já reclamava, já desobedecia, na escassez já era desobediente, o que seria quando chegasse na bonança? Ia fazer pior. Ia se comportar ainda pior, porque já tinha tudo mesmo. E aí Deus fez o que? Não, eu vou ter que limpar essa geração. E Deus permite que eles morassem por 40 anos acampado perto da promessa, mas não podia desfrutar da promessa. A tal momento que Deus limpa aquela geração que estava desobedecendo, murmurando, reclamando, levanta, aleluia, uma geração mais nova, que já não tinha conhecimento de Egito, porque a palavra do Senhor fala que de 18 anos, de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb, era quem poderia entrar. Então eram pessoas que já tinham nascido no deserto. Já não era alguém que nasceu debaixo de uma escravidão. Já não era alguém, aleluia, que estava escravo e que no momento de desespero pedia para voltar para o Egito. E por que aquela geração não pedia? Porque não experimentaram a escravidão do Egito. Por isso eles não tinham desejo de voltar, porque nunca esteve lá. Existia um povo ali, aleluia, de idade de 20, de 30, que ainda assim se contaminaram, mesmo não nascendo no Egito, mas carregava a contaminação do pai, da mãe, do avô. E aí, por que a idade de 20 anos? Porque era uma idade, né, que já estava mais próxima de Canaã, da terra prometida, do que do Egito. Então agora Deus limpa e conduz até a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem que se atentar, aleluia, para as promessas de Deus. Porque quando Deus promete, Ele não brinca de prometer. Quando Deus falou que ia fazer, Ele não brincou, não foi uma pegadinha, não foi algo que Ele falou aleatoriamente. Não é como eu e você que promete, depois despromete. Não, o nosso Deus, Ele quando Ele promete, Ele não falha. Mas 90% para que essa promessa se cumpra na minha vida depende de mim e de você. Porque o haja de Deus, Ele só precisa falar. Mas o nosso comportamento é que vai definir se eu e você vamos alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Ele prometeu para aquele povo que eles iam alcançar uma terra, mas a desobediência fez com que eles morressem no deserto. E nós vivemos num tempo de promessas, que Deus promete coisas. Mas talvez, aleluia, o que nos impede de alcançar é isso. E às vezes esquecer de onde Deus nos tirou. Porque pior do que o deserto é a escravidão. Pior do que viver no deserto, porque viver no deserto é depender totalmente de Deus. E viver na escravidão é você viver debaixo de chicotada, debaixo de açoite, só esperando por um prato de comida. E não é isso que Deus quer para os seus filhos. O que Deus queria ensinar para eles era, vocês podem até estar passando falta disso, mas no momento, aleluia, que você exclama, aleluia, eu desço com escape. Porque quando aquele povo olhou para o mar e olhou para o outro lado e viu o faraó e seus cavaleiros, e olhou o mar à frente, a primeira coisa que eles gritou foi por Moisés, e Moisés grita por Deus. Mas se Deus já tinha colocado Moisés por Deus sobre faraó, se Deus já tinha dado toda a autoridade, e a resposta de Deus foi, por que vocês clamam a mim?
O problema é que às vezes o que Deus quer é a ação. É a fé em ação, é o agir. O povo se depara com o mar, para e clama. Será que se alguém, aleluia, com um ato de fé, colocasse o pé naquelas águas, eu creio que aquelas águas se abririam? Porque quem estava no controle da situação era o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, Ele é misericordioso. Ele sabe que às vezes nós somos um pouco incrédulos. E Ele falou: Moisés, estende o teu cajado. Moisés, o cajado está nas tuas mãos. A autoridade está sobre você. Porque a autoridade estava sobre Moisés. Só estende o teu cajado para você ver o que é que eu vou fazer. O que nos falta, aleluia, é essa ousadia sobre a mim e sobre a tua vida. Porque se você, aleluia, tem a unção que João falou, a unção que recebestes permanece em vós. Se você, aleluia, é portador dessa unção, às vezes Deus quer é a sua ação. Porque às vezes a gente ora, pedindo para Deus uma intervenção, quando nós precisamos agir, porque nós temos medo e temos pouca fé. Então a gente recorre mais à oração. Mas Deus, aleluia, Ele queria um posicionamento de Moisés. Se levante, porque a autoridade já está em tuas mãos. Se levante, porque eu já te dei autoridade. Se levante, aleluia, porque olha o que eu fiz com o Egito, com a terra do Egito. O que é um mar, aleluia, para o que eu já fiz. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente fica clamando por algo que está nas nossas mãos, que a decisão está nas nossas mãos, que só depende de nós. Ele já nos deu. O que nos falta? A coragem, a ação, se mover. Só era estender o cajado. Quantas das vezes Moisés não estendeu o cajado naquele Egito, e o que era praga saiu e fez cajado virar cobra? Deus já tinha, Moisés já tinha toda a autoridade. Ele já tinha experimentado, aleluia, o poder de Deus, quando ele estendia o cajado, aleluia, e coisas maravilhosas e espantosas aconteciam. E no Mar Vermelho, ele não estendeu. Ele ouviu o povo e recorreu a Deus, mas a autoridade já estava sobre ele. Aleluia, creia nessa noite que você tem autoridade. Que tem coisas na sua vida, aleluia, que Deus já determinou, só falta uma ação minha e sua. Só falta um posicionamento. Só falta um pouco mais de fé, de crer. O que faltou para o povo foi crer. O que faltou naquele momento para Moisés foi ousadia. Porque aquele cajado representava, aleluia, o poder de Deus na vida de Moisés. Todas as vezes que Deus queria fazer algo, Deus mandava ele usar o cajado. Toca na rocha. Ele não bateu na rocha com a mão, ele bateu foi com o cajado. Então era uma autoridade que estava sobre a vida de Moisés. Tinha coisas que ele não precisava recorrer muito ao Senhor, porque já estava sobre ele. Mas ele tinha um medo, temor do povo. Então ele jogava a responsabilidade que era dele para Deus. E Deus falava: vai Moisés, faz isso. Vai Moisés, faz aquilo. Eu estou com sede, vai Moisés, toca aí na rocha. E a autoridade que estava sobre a vida de Moisés, através de Deus, fazia coisas maravilhosamente, milagres extraordinários. E precisamos experimentar esses milagres na nossa vida. Colocar a fé em ação, testemunhar. Aleluia, aquilo que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Se você crê, aleluia, você não tem um cajado físico, mas você tem uma autoridade, uma unção que Deus derramou sobre a sua vida. Comece a colocar ela em ação. Aleluia, você vai ver o milagre, os milagres que o Senhor vai fazer através da sua vida. Porque nós não estamos debaixo do jugo de Faraó, nós somos livres. Nós não estamos no deserto, nós estamos na Canaã de Deus. Nós estamos, aleluia, na terra prometida. Eu e você já passou do tempo de escravidão.
já passou do tempo de deserto. E se há alguém no deserto, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem, porque Deus falou 11 dias. Se permanece no deserto, vamos procurar rever os nossos conceitos e perguntar: Senhor, por que eu ainda permaneço no deserto? Se a trajetória que o Senhor falou era só 11 dias, por que eu estou me prolongando nesse deserto? E aí, eu tenho certeza que Deus vai responder. Porque quando Deus dá e determina um tempo, aleluia, na minha e na tua vida, Ele não retarda se eu e você estiver na posição. Se eu e você estiver preparado para receber aquilo, Ele não vai retardar. Mas se eu e você, aleluia, no meio desse tempo que Ele determinou, começar a brincar, duvidar, murmurar, reclamar, aí o negócio começa a estreitar para mim e para você. Ele determinou 11 dias. O povo ficou 40 anos por causa da desobediência. E eu creio que eu e você já passamos da fase de estar no deserto. Se estamos, é porque alguma coisa errada precisa ser consertada. Porque Deus já te tirou do deserto, Deus já te tirou do Egito, Deus já te tirou da vida de escravidão que você vivia, Deus já te fez promessas, aleluia, para mim e para a tua vida. E o que é que tem impedido de você alcançar essa promessa? Por que você ainda está andando no deserto? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? E nós não podemos reclamar do tempo, porque é o que eu falei. Deus, Ele emite a palavra, mas 90%, e eu posso falar até 99%, depende mais de mim, de você, do que de Deus. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. A sua palavra não torna para Ele vazia. Uma vez que foi falada, ela vai, como Isaías falou, faz o que lhe apraz e volta para Deus. Se o Senhor, aleluia, te prometeu algo e você ainda não alcançou, comece a rever, comece a olhar a sua vida, a sua trajetória, ver o que está certo, ver o que precisa colocar no lugar. Ver aquelas coisas que a gente acha às vezes que não é tão importante. Quantas das vezes a gente acha: eu acho que isso aqui não vai interferir no meu ministério, eu acho que isso aqui na minha vida espiritual não interfere. E às vezes coisas que eu e você pensa que não interferem muito. Porque Deus, Ele é minucioso, detalhista. Deus, Ele não olha para mim e para você a grosso modo. Mas são coisinhas que podem impedir, aleluia, que eu e você alcance aquilo que Ele já determinou para mim e para você. Então vamos rever, aleluia, aquilo que o Senhor já nos prometeu e perguntar para Deus o porquê que ainda não aconteceu, né? Como diz aquele louvor: porque ainda não aconteceu tudo o que Ele me prometeu, cansado e desanimado. Não tem um louvor assim? O tempo de espera tem me preocupado, eu olho ao redor e penso que é em vão, quase que essa dor roubar minha adoração. Mas a tua palavra diz: Glória a Deus. pensamentos são maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Último dia, palavra abençoada. Glória a Deus. E quando Deus, Ele levou, Ele disse: eu fui provar o teu coração. E Ele provou para Deus que o coração ainda estava lá atrás. Eu disse: eu levei para o deserto de permitir você ter fome, ter sede, para ver onde estava. E Ele disse: para te ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que Deus falar. Porque tem pessoa que confia só, porque o Egito disse assim: não, vamos voltar para ele, porque lá o negócio é seguro. E aqui a gente está meio que numa aventura. Vai que Deus fala, Deus não fala. Deus promete, mas demora. E aí a confiança deles parecia que confiava. E Deus disse: não é só de pão que vive o homem, não. Que a confiança deles era esperar que Deus vai mandar.
Esperar que Deus vai prover. Tu tá pensando que não tem crente incrédulo, não é? Só acredita se tiver algo seguro na mão. Não, eu só acredito se eu ver aqui, ó. Mas andar assim, que nem Abraão, vamos para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E nessa noite, o Espírito de Deus fala conosco para redobrar nossa confiança. 2026, não devemos entrar ou permanecer com uma confiança titubeante, mas ser firme naquilo que cremos. Ah, mas eu não estou vendo, não tem nenhum sinal, Elias. Ele diz assim, olha umas 7 vezes, quem sabe tu não vê alguma coisa. Talvez tu não está com uma visão muito aberta, meu jovem. E 7 vezes fala de olhar, Paulo, com um olhar completo, um olhar perfeito. Que a gente olha e parece aquele cego que Jesus curou, e diz assim, não estou vendo os homens, mas parecem umas árvores andando. Espera aí, mas Jesus vai curar o homem e deixar as vistas dele embaralhadas para não enxergar direito? Aí Jesus disse assim, olha de novo. E ele passou a ver perfeitamente. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Para a glória